Leituras com Pedro Mexia, a rubrica do podcast do Poema Ensina a Cair, que agora regressa depois de uma pausa em agosto para falar de 2 autores e um deles, este Rimbaud, poeta francês muito importante. Pedro, mais uma tradução do Rimbaud, porque é que tu quiseste destacar este livro? A primeira razão é porque o Rimbaud, como tu disseste, é juntamente com o Baudelaire e talvez, de certa forma, o Verlaine e o Lautréamont, talvez sejam os grandes 4, ou seja, os poetas franceses do século XIX que nós ainda lemos, que o público que lê poesia ainda lê. Até tivemos um episódio sobre o Baudelaire aqui no podcast. Tivemos. Aliás, traduzido pelo mesmo tradutor, pelo João Moita. E estes autores, enfim, o Lautréamont é outra coisa. Foi traduzido pelo Pedro Tamen, e aliás houve uma reedição recente. Mas o Baudelaire e o Rimbaud, nos poemas em verso, porque ambos têm poemas em prosa, já vou dizer alguma coisa sobre isso, são poetas que, e o tradutor fala disso no prefácio, numa nota introdutória, é uma situação de que tem que se fazer uma escolha e ambas as escolhas são más. Ou seja, o tradutor tem que decidir se vai manter a rima, como está no original, ou não manter a rima. Vantagens de manter a rima é que tem a musicalidade do original. Desvantagens de manter a rima é que para inventar uma rima distorce o que lá está, o que está em francês, neste caso. Vantagens da tradução não rimada. Por um lado é literal, portanto o que está em português é o que está em francês, mas é quase uma espécie de descrição do que está em francês, porque naturalmente as palavras não têm o mesmo som e a música é muito importante. E portanto isso é um dilema que tem posto todos os... E como tu dizes no podcast, não é win-win, é lose-lose, perde-se sempre, é lose-lose, é lose-lose. E nós tivemos já várias... na poesia rimada em geral e nos poetas franceses em particular, já tivemos casos de poetas que mantiveram a rima, poetas que preferiram as traduções literais, o que não quer dizer que não haja rimas porque apesar de tudo são línguas latinas e portanto há palavras que continuam a rimar em português e portanto aí a rima aparece. E depois também houve pessoas que fizeram coisas completamente diferentes. O Cesarini traduziu um dos livros do Rimbaud. Que é Uma Temporada no Inferno, e que ele chamou Uma Cerveja no Inferno. Esta é a obra toda. Portanto, são esses 2 livros, ia dizer mais tardios, mas tardios, tinha ele 20 anos, porque ele começou a escrever na adolescência e deixou de escrever aos 20, aos 21. Escreveu a obra toda. Escreveu a obra toda nesse período. Ele veio da província para Paris, foi logo cooptado por aquele meio de poetas. Quem o chamou, quem se interessou por ele ao ler um poema dele foi o Verlaine, que depois passou da admiração literária para outra coisa mais pessoal. Eles tiveram uma relação. Deixou a mulher e os filhos, etc. Foi com o Rimbaud para Londres, enfim. E foi com o Rimbaud para Londres e aquilo correu mal. E depois o Rimbaud escreve vários poemas que são 2/3 deste livro, que são a produção... que são, em grande medida, uma produção poética de época, isto é, são poemas como aqueles que se escreviam naquela altura, estamos a falar na segunda metade do século XIX, e depois escreve 2, mas já nesses poemas há 4 ou 5 que se destacam de uma forma fulgurante. Depois há um poema que eu acho muito importante que se chama O Barco Ébrio, Le Bateau Ivre, em francês, que já anuncia qualquer coisa. E depois publica 2 livros, essencialmente em prosa, mas que... Portanto, o Baudelaire tinha escrito os pequenos poemas em prosa. Portanto, a prosa passa a ser parte integrante da linguagem poética de uma forma que genericamente não tinha acontecido antes, a não ser casos muito específicos. E nesses poemas ele não só escreve os melhores poemas, alguns deles são depois da ruptura com o Verlaine, porque o Verlaine, nessa altura, dá-lhe um tiro. O Verlaine o Verlaine é preso. Bom, e logo depois, um pouco depois disso, o
Rimbaud, cujo lema era, um dos lemas, que é um verso, é mudar a vida, portanto, ele pedia à poesia que transformasse a nossa vida, a de quem escreve e a de quem lê, e ele fez uma coisa um pouco mais modesta, que foi mudou de vida. Isto é, abandonou a literatura, saiu de França, foi para a África, tornou-se comerciante de várias coisas, entre as quais armas e peles. de armas, e cortou completamente. Aparentemente não terá escrito mais nada. Que se saiba, não é? Que Não se escreveu mais saiba. nada. As cartas que conhecemos dele são cartas completamente práticas, pragmáticas, sobre dinheiros e sobre coisas desse género. Disse-nos o tradutor que houve um jornalista francês a quem ele tinha proposto uns artigos mais de natureza geográfica, digamos assim, que disse, isto é o poeta, é o Rimbaud poeta. E convidou para escrever e o Rimbaud não respondeu, que se saiba. Certamente não publicou e guardou a carta, portanto, o que também é significativo. E porquê é que ela é importante? Ela é importante essencialmente porque, bom, há todo o lado de mito, não é? Como é que alguém escreve uma obra assim entre os 15 e os 20 anos? Que é uma idade onde, vou dizer uma frase que nunca se diz a propósito de nada, mas numa idade em que ninguém escreve bons poemas, é quase impossível escrever um bom poema com 17 anos. Um bom poema no sentido de um poema que fica na história da literatura, não é? Há versos bons, há ideias boas, mas a poesia não é, ao contrário do que se possa pensar, um dado adquirido, pelo menos na sua formulação literária, na adolescência. É verdade que os adolescentes e os jovens são muito poéticos, mas o trabalho da linguagem não está ainda... Sim, ainda não são bons poetas. Ainda não são bons poetas, em geral. É mesmo muito caro, aliás, a idade normal de um poeta publicar o primeiro livro em Portugal anda por volta de... 30, não? Sim, Mais ou menos, 28, total, 30. Bom, e depois ao lado também o mito Rimbaud, que é o facto de ter escrito os poemas muito novo, de ter abandonado a poesia, acabou por morrer também novo, com 37 anos, de desaparecer para a África, de ter sido amante do Verlaine e se pensarem bem, é o poeta de língua não inglesa mais citado pelas pessoas, pelos poetas do rock, por assim dizer. O Jim Morrison, a Patti Smith, etc. Ou seja, o Rimbaud é um ícone, é uma espécie de James Dean da poesia. E também, a segunda coisa importante, que é estritamente literária, é que a nossa leitura do Rimbaud, hoje e no último século, mas não necessariamente quando ele apareceu era uma coisa totalmente nova, não estava a fazer o que os outros faziam, não era poesia das correntes que havia na altura, não era um poeta simbolista, nem decadentista, nem parnasiano, para falar de três correntes fortes na poesia francesa. Era qualquer coisa de novo, mas não sabíamos o quê, e hoje sabemos o quê de uma forma estranha, que é, nós lemos o Rimbaud e pensamos no surrealismo. E o surrealismo invocou, evidentemente, o Rimbaud como o seu predecessor, porque quase tudo o que encontramos no surrealismo, a ideia de revolta, a crítica à burguesia, as imagens visionárias, aquilo que ele descreve como o desregramento dos sentidos, tudo isso está no Rimbaud. E, portanto, nós lemos, se fizéssemos uma prova cega, dizíamos, espera, isto é um poema surrealista. E, de facto, é um poema surrealista 50 anos antes do surrealismo, não é? Mas agora nós não conseguimos ler o Rimbaud sem nos lembrarmos do surrealismo, como não conseguimos ler o Homero sem nos lembrarmos do Ulisses do Joyce, não é? Portanto, ou seja, há coisas que vêm depois que influenciam as coisas anteriores. Geralmente é o contrário, não é? São os autores que são influenciados pelos que os antecederam, claro. Mas aqui, como não é muito evidente, pelo menos nos poemas melhores, quem é que o influenciou, há um outro caso, o Nerval, etc., mas não é muito evidente também,
para nós é o precursor do surrealismo, e isso é muito interessante. E isso é muito interessante e importante. Muitas razões para procurar, então, ler o Rimbaud. Uma das sugestões é esta tradução, que é recente e acaba de ser editada pela Assírio Alvim, e a tradução é do João Moita. Há outras traduções, o Rimbaud está muito traduzido, o Cesarini foi um exemplo também, mas há outras. No caso das traduções, de facto, pelo menos de um poeta que se gosta, naturalmente, é bom ler várias traduções, porque como há abordagens completamente diferentes, independentemente de se conhecer ou não a língua original, dá mais pistas, não é? Dá mais pistas, exatamente. Dá mais pistas e os poetas, num certo sentido, os poetas aproximam a sua linguagem do seu próprio universo. E isso é muito interessante ver. O Fernando Pinto Amaral, que aliás também escreve um prefácio desse livro e que traduziu o Baudelaire, também fez isso. E portanto, neste caso, houve agora novas traduções, a do Baudelaire revista, do Fernando. O João Moita também traduziu o Baudelaire e agora é esta tradução do Rimbaud, que já havia uma edição da Relógio d'Água. Da Relógio d'Água, sim, que era do João Moita com outro tradutor, eu creio que Serras Pereira. Acho que era Miguel Serras Pereira, sim. E havia o Cesarini, que é uma coisa diferente, ou seja, são versões, ele parte dos poemas para escrever uma coisa que não tem necessariamente a ver com o que lá está em francês. Mas pronto, mas o Cesarini, como era um surrealista, podia dar-se a esse luxo. Não era um tradutor profissional, embora tivesse traduzido algumas coisas. E é um livro muito divertido também, porque só esta coisa de transformar o temporada em cerveja, aparentemente porque diz ele que havia uma cerveja chamada Saison. E há muitas cervejas nos poemas, não é? Portanto, sim, há até um caso curioso que tu referiste quando gravámos o podcast, que é aqui nesta tradução há a cerveja traduzida por jolas, não é? Sim. Jolas. Sim, porque é um contexto de jovens a beber e bebem jolas, mas a palavra jolas é uma palavra um pouco inesperada num poema. Sim. Portanto, os poemas não são nada... são alguns um pouco obscuros, mas não são nada... sisudos no mau sentido, sim. Ou como é que se chama? Pedantes. Não, são poemas muito acessíveis, tem muitos poemas que para nós são difíceis porque são poemas políticos. E portanto o livro tem notas, mas nós podemos ir lá. Porque aconteceram duas coisas muito importantes e que também condicionaram muito a vida de toda a gente, e a do Rimbaud também, que foi a Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris, de que o Rimbaud foi um ardente apoiante e que foi esmagada pelo poder de então, e portanto essa derrota política também pode ter marcado, é especulativo, uma espécie de desencanto com ele, com a possibilidade aliás, os surrealistas diziam uma coisa, diziam que era preciso mudar a sociedade, como diz o Marx, e mudar a vida, como dizia o Rimbaud. Mais uma nota, e mesmo antes de terminarmos, muito importante também um verso do Rimbaud que está traduzido aqui neste livro e nos outros livros, que é esta ideia de como é que é necessário ser moderno, é preciso ser moderno? Absolutamente moderno. É ser absolutamente moderno. Absolutamente moderno, exatamente. Que viria a determinar, de facto, o que aconteceu depois, ou de facto, o modernismo. O que aconteceu depois, ou seja, entre os finais do último quartel do século XIX e o próximo movimento europeu e também francês relevante é o modernismo. Exato. O modernismo que inclui as várias variantes, o surrealismo, o futurismo, o dadaísmo, escolas muito diferentes. Mas é curioso que ele diga um dos poetas que fecha o século XIX diz: temos que ser absolutamente modernos. É verdade. E a seguir os poetas dizem que são modernistas. E são tão modernistas, isto é, são tão modernos, que se já leram o Wasteland ou os Cantos do Pound, ou já nem digo o Ulisses do Joyce, na prosa, livros publicados entre o princípio dos anos 20 e 1930, ou os livros da Virginia Woolf, aquilo era muitíssimo moderno, muitíssimo, e aí muitíssimo difícil. Muitíssimo difícil. Aliás, uma das marcas do modernismo é a dificuldade, e há até um poeta modernista americano, Wallace Stevens, que tem uma sequência de poemas sobre a poesia, e uma das partes da sequência, que
que são atributos que ele, com que ele escreve a poesia, ou pelo menos a poesia que ele escreve, ou de que ele gosta, é "it must be difficult", tem de ser difícil. E, de facto, a poesia do Wallace Stevens é dificílima. Sim. É preciso tirar um curso. Com a linguagem muito simples, mas é tão complexa. Eu adoro o Wallace Stevens, mas é uma luta, corpo a corpo, com aquela... Não é o caso. Não é o caso do Rimbaud. Do Rimbaud. Muitas pistas, muitas sugestões para procurar ler e conhecer melhor este poeta, que é muito gostado em França e não só, pelos poetas e não só, e que tem aquele verso que eu vou dizer em francês para depois procurarem a tradução aqui em português, aquele verso muito conhecido do Rimbaud, que é "Par délicatesse, j'ai perdu ma vie". Acontece aos melhores.